pactos religiosos. Vocês querem ver um pacto religioso? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a imagem. Eu venho aqui para o meio porque não pega direito. Aí. Essa imagem aqui é uma imagem de Diana. Diana, ela é uma união de uma deusa grega chamada Afrodite, que era a deusa da sensualidade e era a deusa da guerra. Diana era a deusa que tinha uma grande incumbência, era a deusa da lua. Vocês veem a lua atrás e vê aqui na testa dela. E ela tinha uma grande incumbência, que era tirar a psique da pessoa que morria e levar para o mundo dos mortos. Deixa eu explicar a visão dos gregos. Nós somos tricotomistas. Nós somos formados por espírito, por alma e por corpo. Tá, isso está no primeiro livro de Tessalonicenses, primeira epístola de Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23. E nessa formatação nós entendemos que o corpo se desfaz, ele vira pó, a alma ela some, porque a alma é a energia vital, e o espírito volta para Deus. Então é assim que funciona. Mas o grego não pensa assim. O grego pensava que era matéria e psique. E quando a matéria morria, para liberar a psique de dentro da matéria, era preciso desfazer o corpo. Por isso que eles cremavam. Então eles tinham um ritual. O ritual era: a pessoa morta era colocado 2 moedas, uma em cada olho, era colocado num altar para que fosse cremado. Quando o corpo era desfeito, a psique era liberada. Diana ia, pegava a psique da pessoa e levava até o portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Nesse portal havia uma entidade chamada barqueiro. Com as 2 moedas ela pagava o barqueiro, e o barqueiro pegava a psique, transportava para o mundo dos mortos, entregava na mão de Thanatos. Thanatos é o deus da morte para os gregos. Thanatos levava até o portão do inferno, Abens Inférios, que tinha como guardião um ser espiritual chamado Cérbero, que tinha a forma de um cachorro de 3 cabeças. Cérbero permitia que ele entrasse, porque era Thanatos quem levava. E essa psique era colocada lá num lugar chamado Sheol, ou mansão dos mortos, sob a guarda de um dos deuses do Olimpo, que tinha por nome Hades. Hades era o irmão de Zeus, que por ser muito maldoso, foi expulso do Olimpo e enviado para um lugar de tormento. Nós sabemos, por cultura religiosa, que Hades, Sheol é inferno, que Hades é demônio, que o barqueiro é um demônio, que o cachorro com 3 cabeças é o quê, irmãos? É um demônio. Que Diana é uma entidade demoníaca. Todo deus pagão são demônios que eram adorados no politeísmo. Nós somos monoteístas, nós adoramos um único Deus, triuno. Mas as culturas pagãs são politeístas, acreditam em Deus da lua, Deus do sol, Deus do trovão, Deus da árvore. Os indígenas brasileiros são politeístas, os que não são evangelizados. E essa cultura pagã era um ritual aceptivo, ou seja, a pessoa tinha que aceitar essa conduta ritualística para que a sua psique, o seu espírito, fosse levado até o inferno depois da sua morte. E como que isso era gerado? No dia do nascimento, chamado de ritual natalício, as pessoas precisavam fazer um bolo ou um pão em forma de lua, redondo e branco, e colocavam em cima desse bolo velas. Mas não era assim como os dias de hoje, que tem o número de idade, né? Tipo assim, sei lá, 8 anos, 8 velas. Não, eram completamente cobertos de velas. Ontem eu falei que as velas não foram criadas para iluminação. Por essa razão, os objetos de iluminação eram castiçais, que eram alimentados com azeite, como a menorá do templo. Eram também lamparinas, lâmpadas de azeite. As velas eram objetos de rituais que abriam portais, e até hoje, inclusive, abrem portais. Não há, por exemplo, um ritual da baixa magia ou da alta magia que não tenha uma vela para abrir um portal. Se você for uma cartomante, num leitor de búzios, num quiromante que lê a mão, ele vai mandar você acender uma vela em casa, ou no cruzeiro do cemitério. As velas são existentes para abertura de portais, não são para iluminação. E uma irmã ontem perguntou: e quando acabar a luz, use uma lanterna. Hoje em dia até celular tem lanterninha. Não acenda a vela sob hipótese alguma. Mas eu vou falar um pouquinho de vela mais para frente. E nesse dia do nascimento, chamado de ritual natalício, a pessoa fazia o simbolismo da lua, que era o símbolo de Diana, e na oração eles declaravam uma coisa interessante. Quando o homem foi feito, dentro do homem foi trazido a psique. A versão hebreia da psique é chamado de nefesh. É o que Deus soprou no nariz, nas narinas de Adão,
no dia da criação de Adão. Deus fez o corpo físico, tornou ele uma alma vivente, e daí soprou o nefesh. O ato de soprar o nefesh se chama nechamar. Esse é o ato, tá? Já no grego, no livro de João, no capítulo 20, quando Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo, aí já é chamado de ruach, que é em grego, mas em hebraico é o nechamar. E esse ato de soprar o Espírito Santo faz com que nós tenhamos uma parcela de Deus dentro de nós. O espírito humano é uma parte do Espírito de Deus. Então o ritual consistia em quê? Em fazer o bolo, colocar as velas para abrir esse portal espiritual, e no determinado momento soprar as velas. Não tinha o parabéns para você nem nada disso. Soprar as velas para que o nefesh, o nechamar, o ato do Espírito, fosse jogado sobre a chama, queimasse o Espírito e apagasse as velas. E apagando as velas, declarava-se que no dia então que a minha chama da vida acabasse, a minha psique ia ser desfeita, ia ser liberada do corpo. Então Diana tinha autoridade para levar a minha psique para o mundo dos mortos. Traduzindo numa linguagem cristã, no dia em que eu morresse, eu estava dando autoridade ao demônio de levar o meu espírito para o inferno. Então é um ritual terrível, pagão e satânico. Só que eu vou fazer umas perguntas para os irmãos. Não precisa ser teólogo e não precisa ser muito estudioso da Bíblia, só precisa ser inteligente, né? E nem muito inteligente, pode só inteligente, normal. Quem tem uma explicação razoável para o fato de você soprar vela em bolo de aniversário? Social, educativa, cultural? Ninguém tem. Mas todos fazem. Por quê? Porque o satanismo ensina crianças. E tudo que você ensina para uma criança é irrefutável. Criança não refuta nada. Criança não contesta o que você ensina. Agora pega um homem que estava lá na Neozelândia e com 30 anos de idade, nunca viu esse ritual, chega aqui no Brasil, você faz um bolo, bota um monte de vela, começa a cantar parabéns, manda ele soprar, ele vai perguntar: por quê? Não, porque tem que soprar. Não, tudo bem, tem que soprar, mas por quê? Qual é a justificativa disso? Ele vai pelo menos questionar. Não é isso? Quando alguém oferece, ontem o pastor me ofereceu uma salada de pepino com uns negócios esquisitos, mas gostoso, doce. Falou: prova. Eu falei: mas o que tem dentro? Eu não falei cegamente: vem cá, me dá esse negócio. Você questiona, você quer saber o que é aquilo ali. Mas criança não. Então as crianças foram sendo ensinadas a isso. Agora deixa eu perguntar para vocês: quantos comem pastel? Quantos comem pastel? Pastel. Não é pecado, viu, irmãos? Não é pecado, não é do diabo. Eles têm medo de levantar a mão porque vai: ai meu Deus, vai que é do diabo e eu vou falar que eu como pastel e eu estou endemoniado e ele vai vir orar comigo. É melhor eu não levantar a mão. Comer pastel é de Deus, eu como pastel. Quantos comem pastel? Todo mundo agora, gente. Não, nesse seminário de batalha espiritual dá medo de responder tudo. Vai que esse louco vai falar que é do diabo. Não é não, irmãos. Aí quando você vai comer um pastel lá naquela chinesa, limpinha, aquele óleo limpinho, trocado de 40 em 40 anos, certo, assim, com certeza, todo aniversário de 40 anos ela troca o óleo, né? Aquela massa limpinha, aquela coisa, o tempero, uma benção. Aí ela fritou aquele pastel, aí quando você morde o pastel, o que vem primeiro? O bafão, não é o bafão? Quente, chega até a queimar a boca. Aí você tem que esperar esfriar. Aí o que você faz? Você chega para... Eu estou falando de chinesa, irmãos, pelo amor de Deus, não estou sendo sexista, não é? Pode ser qualquer um, qualquer raça, não importa. Aí a pasteleira, aí você fala assim: viu, por favor, está muito quente, sopra para mim esse pastel. Você fala isso? Não, você fala, você tem que falar, pelo amor de Deus. Aí ela com os dentinhos tudo podrinho, assim, sabe, tudo... Ela fica assim, ó, no buraco que você mordeu do pastel. Aí ela devolve o pastel. Ai, pode comer agora, tá frio. Você come? Você não come? Então por que é que você come bolo que alguém soprou? Se é a mesma ação. É a mesma ação. Só que o diabo é tão sábio que ele bloqueia a tua mente para você não entender que é a mesma e nojenta ação. Eu fui fazer a oração no aniversário de uma senhora que estava fazendo 89 anos. E o infeliz do filho dela resolveu colocar 89 velas em cima do bolo. Primeiro, quando eu vejo vela, eu já me arrepio. Eu já falo: ixi,
Aí acendeu. Como é que uma senhora de 89 anos consegue apagar? O cara odeia a mãe dele. Ele odeia a mãe dele. Aí cantaram, pega o extintor de incêndio, chama os bombeiros. Aí cantaram parabéns pra você e falaram pra ela assim, é italiana, né? Chamam de nona. Vai, nona, só para as velhinhas, nona, tem que apagar as velhinhas. Aí a velhinha assim, ó. Aqueles catarrinhos assim, tudo caindo na boca. Irmãos, é sério, irmão, a gente devia estar chorando agora. Aí toda a família, preste atenção que é revelação isso aqui. É uma revelação. Toda a família tem um tio chato. Eu tive um tio chato. Aquele que é o palhação, que é engraçadão, né? Quem tem um tio chato na família? Levanta a mão. Você viu? É revelação isso. Toda a família tem um tio chato, que é mais engraçado que todo mundo. Aí tinha um tio chato nessa família. Ele falou assim: nona, tem que tirar a dentadura, nona, para soprar. Eu falei: melhor não. Aí ele falou: cadê os netos e os bisnetos da nona? Aí veio aquele bando de crianças, todo mundo ajudando a nona. Aí, irmãos, foi o festival do catarro gospel. Começou a voar catarro, tudo é lado. Tiraram as 89 velhinhas, partiram o bolo, e daí eu fiz a oração pela velhinha, já não sabia mais que tipo de oração que eu fazia. Aí, nona, para quem vai o primeiro pedaço de bolo, nona? Aí eu comecei assim, em espírito, não falei, não orei em voz, orei em espírito. Senhor, afasta de mim este cálice. Eu fiz a oração que Jesus fez dela. O primeiro pedaço é do pastor. É do pastor. Eu nunca desejei na minha vida não ser pastor, mas naquele dia eu desejei. Eu falei: gente, pode me dar o bolo, eu vou agradecer de coração, obrigado, vou até dar um beijo nela, mas eu não como mais doce. Eu estou num regime, inclusive eu cortei gordura, refrigerante. Eu estou barrigudinho, mas eu tinha barriga assim, irmão, vocês não têm ideia do tamanho que era. E aquele dia foi um dia fatídico para mim. Eu não comi aquele bolo, não como, é muito nojento. Tem vários problemas envolvidos, mas a gente não percebe isso, sabe por quê? Porque tem um bloqueio espiritual, como se fossem escamas nos nossos olhos. A gente não percebe. E aí você deve estar perguntando: mas pastor, eu que soprei velhinha a minha vida inteira, eu vou para o inferno? Claro que não, irmão. Deus perdoa o período da ignorância. Não vai sobre você nenhuma maldição. Só vigie. Aí teve uma irmã que perguntou no seminário: mas como que eu faço para explicar isso para as minhas crianças? Gente, tem duas máximas da pedagogia. Minha esposa é pedagoga, mas eu aprendo muito com ela. Duas máximas da pedagogia. Primeira: mente superior domina a mente inferior. Você ensina as crianças, não são as crianças que fazem o que você quer. No meu tempo era assim. A mãe botava a comida no prato e o pai falava: senta nessa cadeira, junta a cadeira perto da mesa, coma tudo que está no prato. Era assim. Hoje em dia o pai fala assim: você quer sentar onde? Aonde você quer sentar? Aí a criança fala: quero sentar de ponta da cabeça em cima da mesa. Que bonito. O que você quer comer? Ele fala assim: fritura. Dá fritura para ele. Coca-Cola, dá essa porcaria para ele. Doce, dá esse doce para ele. É desse jeito, não é? Aí o que acontece? Claro que uma mãe dessa não vai saber falar para o filho que não vai mais ter vela no bolo, porque ela também não sabe fazer o filho comer alface. Ela não sabe fazer o filho respeitar o professor, ela não sabe fazer o filho escovar os dentes. Como é que ela vai fazer o filho não ter vela no bolo? Não é a culpa da criança, é a mãe que é uma molenga, o pai que é um molenga, que deixa a criança mandar neles. O problema não é da criança.